Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração e vamos já começar. Antes que chova. Oremos a Deus. Querido Deus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, Jesus, por aqui estarmos, Senhor, nesta noite e podemos aprender da tua palavra. Dá-nos, Senhor, entendimento, Senhor, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer de nós, Senhor. Ó Deus querido, vem, Senhor, abrir o nosso entendimento e compreender a tua palavra, Senhor, e adquirir conhecimento e sabedoria, Senhor, conforme a tua graça, Senhor. Eu te peço nesta hora e desde já, Senhor, agradecemos em teu nome para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Então vamos lá. Nós paramos. Deixa eu até já apagar a luz aqui, que as minhas ajudantes moram muito longe. Vão até chegar, tem chuva ainda, né? Chovendo. Então, nós vimos na última aula, só para a gente relembrar, toda a situação que foi nesse lugar, principalmente Adão e Eva, lá para frente, tudo mais, até chegar em Noé, não é? Que nós vimos lá bem claro, acompanhando todos os textos aí, chegamos à conclusão que realmente o dilúvio ele não foi total, ele foi parcial, não é? Se foi parcial, ou seja, se você reparar bem aqui nesse mapa, você tem aqui, ó, Mar Mediterrâneo, tá? Você tem aqui, ó, Mar Cáspio, Mar Negro, bem próximo à região um do outro, fora o Mar Vermelho. O que acontece? Se houve uma enchente, todos esses mares tomaram conta desses lugares, tá? Então o que a gente consegue entender é que logo após o dilúvio, que aqui, ó, é o Monte Arará, tá? Essa região do Monte Arará. Então a gente percebe que quando o dilúvio ocorreu, por isso que na arca coube todos os animais, tá? Depois nós vamos dar uma olhadinha, eu mandei acho que 4 slides para vocês, que a gente vai estar utilizando. Lá também tem os animais que são da região. Vocês vão ver que não são tantos os animais. Então caberia tranquilamente dentro da arca. Porque assim, se nós pensarmos na questão de, como tem várias teorias, né? Que quando, por exemplo, entrou todos os animais do mundo dentro da arca, aí você entra naquela situação, como que ele ia alimentar todos? E daí alguns colocam, não, daí, até naquele filme Noé, o Novo lá, ele passa com uma fumacinha, acho que é uma fumacinha, e faz com que eles durmam, não é? 1 ano. O animal dormindo 1 ano. É o urso. Hiberna, né? Então, quer dizer, cria-se os mais variados pensamentos. Alguns colocam assim, não, mas Deus fez os animais dormir, descansar. Gente, eu gosto sempre de dizer o seguinte, seguindo sempre o pensamento, né, dentro da questão filosófica, existe o que a gente chama de razão, não é? E lógica. Então o que a gente precisa pensar? Deus, ele faz milagres. Deus, ele faz coisas extraordinárias. Ele cria, ele mata, ele faz tudo acontecer da forma que ele quer. Mas acontece que muitas das coisas do nosso planeta e de todas as situações ocorrem naturalmente, tá? Não precisa ter aquela coisa extraordinária. Quando a gente pensa nesse dilúvio já parcial, olha como todas as coisas já começam a se encaixar. Já dá para caber os animais, é fácil se sustentar esses animais. A região que ele vai pousar lá, ó, o Monte Arará aqui, ó, olha aqui, o Monte Arará, os animais já são dessa região, então facilmente poderão chegar até o local do seu ecossistema, vamos assim colocar. Outra, se a gente pensar naquela questão do dilúvio total, aí fica difícil até da gente pensar no canguru e no mico-leão dourado, porque coitado dos bichinhos tem que sair daqui e chegar até, por exemplo, lá na Austrália, o canguru a nada, não é? Ou mico-leão dourado chegar até aqui no Brasil, porque ele só tem aqui, né? Como outros animais que só existem aqui. Então aí você consegue ter uma compreensão melhor. Então não precisa ter um fato extraordinário, porque muitas das vezes as pessoas tentam pegar pela Bíblia, tentar provar as coisas que aqui estão escritas,
de uma forma tão extraordinária para mostrar que Deus fez. Uma coisa que a gente precisa entender: Deus não precisa de ninguém para defendê-lo, concorda? Porque antes de você existir, Ele já existia. Antes de você ser alguma coisa, Ele já era. Então, Ele não precisa. Ele não há essa necessidade. Então, não tem porquê eu querer defender Deus ou querer defender os milagres de Deus. Ele faz milagres. Ele faz coisas extraordinárias. E vocês vão ver agora alguns pontos também, que também não vai mudar muita coisa. Por quê? Porque dentro do texto, e você olhando pelo mapa, as coisas se encaixam. Não tem por que ficar querendo criar milagres que onde não existem. Tá? E a partir dali, então, você consegue perceber como o findar da tempestade, os 40 dias ali que houve das águas, a água ela começa a baixar, não é? E tudo já volta ao seu ritmo normal. O problema é que essa região, desde aquela época, continua árida, continua desértica. Por quê? Aqui as chuvas são bem escassas, elas são bem assim esporádicas, é uma vez no ano quando isso ocorre. Eu tinha um professor de arqueologia e ele disse o seguinte, que quando ele foi lá para Israel para fazer umas escavações, e ele falou o seguinte, até na época ele trouxe de lá do Egito um pedaço da pedra das pirâmides, né? Ele conseguiu trazer um pedaço do exemplar da pedra da pirâmide. Eu lembro que no dia da aula ele trouxe a pedra e foi passar para os irmãos pegarem, para ver, né? Para se sentir que ela é diferente, não é uma pedra igual a nossa, ela é arenosa, né? Por isso que ela está se dissolvendo lá, porque como ela foi uma sedimentação de areia dessas pedras. Aí ele foi passar, e eu lembro que no dia tinha uma irmã daquelas de fogo, sabe aquelas irmãs de fogo? E ela ficou assim, revoltadíssima, porque ela falou, eu não vou pôr a mão nisso. Aí todo mundo parou e ficou, mas por quê? Porque isso tem maldição. Aí até o professor falou, mas como assim maldição? Não, porque você arrancou lá da pirâmide do Egito, e lá na pirâmide do Egito a gente sabe, tudo lá é maldição. Que o faraó colocou uma maldição e todo mundo, vocês estão pondo a mão, vocês vão ser tudo maldito. Ela fala, maldito seja a senhora. Ou seja, gente, tem cabimento um negócio desse? Você como cristão, como fiel ao Senhor, vai acreditar nisso? Eu como cristão não posso entrar dentro de uma pirâmide do Egito? Porque lá tem maldição? Tem cabimento? O que a Bíblia fala sobre isso? Se bem que tem até crente que tem medo de passar até perto de macumba. Então a gente não precisa nem questionar. Não é? O que a Bíblia fala para nós? Gato preto. Né? E não é capaz de... Você vê que tem umas figuinhas de sorte que os crentes têm também, né? Que usam aquele paletózinho para poder ter aquela pregação mais poderosa, né? Aquela gravatinha mais... Se bem que tem umas lá que o cara passa assim, derruba dele, né? Acho que ele fala um ano se acumulava aquilo. Então assim, começa a se criar algumas situações que não tem nada a ver dentro da palavra. A Bíblia deixa bem claro que nenhuma praga chegará à tua... Acabou, se você serve ao Senhor, acabou essa situação, não existe isso, gente. Questão de maldição, isso já foi, já não existe mais. Não é? Ou seja, se você é abençoado você será, acabou. Então, nós precisamos ter isso. Então, esse professor, ele chegou a dizer o seguinte, que quando ele esteve lá, ele ficou um ano lá, ele falou assim, é engraçado porque as pessoas já sabem quando chove, porque lá tem os dias certos de chuva. Aí ele falou assim, ó, quando chega lá mês de fevereiro, aí você sabe que é o mês de chuva. Aí ele falou assim, aí eles param tudo, eles vão tentar pegar o máximo de água possível. Por quê? Porque depois o resto do ano, vai saber Deus quando vai chover novamente. Então há uma necessidade de água. E essa é uma coisa que é interessante aqui também, por causa como que chama? Você pode cavar poços
Porque tem por baixo veios d'água que é possível você retirar água. Então, hoje, por exemplo, em Israel, você já não tem quase problema de escassez de água. Lógico que a água, ela vamos dizer assim, não é como aqui no nosso país, que você tem essa liberdade total de você usar água para lavar, usar água para tomar banho. Você toma 5 vezes banho no dia, não tem problema nenhum, você é brasileiro. Você vai para essa região, o banho já é mais escasso, não é? O banho já é mais assim, você vai tomar banho uma vez na semana, e olha lá ainda, né? Mas tem água, não é? Não é possível isso. Então, você tem uma água mais regrada justamente porque é uma situação que falta. Você pode ver que quando as pessoas de fora, principalmente da Europa, que vêm para cá, eles se admiram a quantidade de banho que a gente toma. Que eles não fazem isso. O meu avô, ele era português e quando ele veio para cá, para o Brasil, a gente achava estranho também, porque ele tomava banho só uma vez na semana. Era só uma vez na semana, era só no sábado, que era o dia de banho dele. Daí eu ficava pensando, eu lembro que eu perguntei para minha mãe, falei, viu, como que eu vou fazer o resto da semana? Não é? É paninho úmido, só para limpeza do corpo. Então assim, porque era um costume europeu. Então agora, como nós somos brasileiros, já temos um costume indígena, né? O índio direto dentro d'água. Então e nós temos um país rico em água. Infelizmente nós estamos contaminando tudo. E logo pode ser que aconteça também de começar um racionamento dentro dessa questão de água. Uma coisa que é interessante também, que aqui na região próximo a Babel, a Babilônia aqui, havia o próprio Nabucodonosor, ele chegou a construir o que seria aquele que a gente chama de uma das 7 maravilhas do mundo, que era o Jardim Suspenso. No meio do deserto, ele possuía frutos de tudo quanto pensar em qualquer fruta, ele tinha dentro desses jardins suspensos. Então diz a história em si, porque tudo foi destruído e ficou somente os escritos, que era possível de qualquer região aqui, você observar o jardim suspenso de Nabucodonosor, que era o único local que você via algo verde. E ele fazia com que isso funcionasse através de escravos. Até hoje, a ciência ainda discute como que poderia ter sido feito essa questão do funcionamento do jardim suspenso. Por quê? Quantidade de água que haveria necessidade de atender esse jardim. Então, hoje já se sabe que existem vários tanques já próximos ao local onde seria o jardim e possivelmente os escravos levavam através de balde, seriam milhares de escravos para fazer esse atendimento, ou mesmo através de tubulações, que fosse possível também, que assim fosse possível levar água para lá. A gente sabe hoje também que próximo a essas regiões, as casas também já eram feitas, se vocês perceberem, até depois vou mostrar alguns vídeos também, elas são feitas quadradas, não é? Não existe aquele telhado de queda d'água. Por quê? Porque você vai aproveitar toda a água que tiver. Então os telhados são quadrados, a água bate e você consegue aproveitar essa água. Você cria-se cisternas para poder fazer o aproveitamento. Então, às vezes se você pegar fotos das cidades antigas de Israel, você vai ver sempre essa cidade toda quadradinha, né? E aí você fala assim, por quê? Mas por causa de também tirar esse aproveitamento. O rei Herodes, ele tinha uma casa de férias, e nessa casa de férias, não sei se vocês já ouviram falar do Monte Massada, a guerra do Monte Massada, principalmente na história de Flávio José. Segundo a história, esse Monte Massada foi quebrado, né? O rei Herodes mandou fazer, quebrou o monte. Nesse monte ele conseguiu construir no meio do monte um tanque gigantesco de água. Então toda a água que o monte receberia, como ele ficou quadradinho, desceria por dentro e lá dentro você teria essa cisterna. E essa água conseguiria manter esse palácio por muitos anos sem precisar de água. Quando, por exemplo, o povo romano, após
após, já no ano 70, houve a invasão do território de Israel, o povo romano entrou para destruir, a maioria da população que conseguiu fugir subiu até o Monte Massada. E lá eles ficaram, tentando ficar naquele local, porque era um local estratégico, difícil acesso, principalmente para os inimigos que vinham. E de lá eles conseguiam atacar pedras, flechas, o que fosse, para quem estava lá embaixo. E o povo romano encostou e ficou lá. Enquanto que os judeus ficaram nessa parte de cima. Houve a destruição já do templo e tudo mais em Jerusalém. E a ideia do general, quando chegou lá, ele falou: isso aí é fácil, eles vão ficar aí, eles não têm comida, eles não têm água, eles vão ter que se render. E lá ficaram. Passaram-se meses e eles não desciam do monte. Por quê? Porque lá tinha água, lá tinha comida e lá você conseguia ter até alimentos que eram feitos já preparados para ficar vários anos, né? Como arroz, cevada e tudo mais. Você conseguia manter isso por muito tempo lá dentro. Até hoje ninguém sabe qual era essa técnica de preservação desses alimentos. A gente sabe, por exemplo, aqui na região já do Peru, alguns alimentos como milho, eles também foram tratados. A gente hoje tem milhos, são milenares, que permaneceram sem qualquer vamos dizer assim, estrago na própria semente, e foi possível até replantar esse milho. Por quê? Eles conseguiam fazer uma química ou alguma coisa que conseguia manter esse milho por muito tempo conservado. E ninguém sabe qual foi a maneira. E eles fizeram isso também na Monte Massada. Aí até que o general falou assim: não tem como ficar esperando, nós vamos ter que atacar. E quando estava para subir o monte e atacar, aí houve o maior suicídio em massa da história. Por quê? Foram colocados soldados, e um soldado matou o outro, para que quando o povo romano chegasse, já não tinha mais ninguém para eles matarem. Então foi assim, um suicídio em massa dentro desse Monte Massada. E todo soldado, por exemplo, judeu, que ele vai servir o exército judaico, ele sobe ao Monte Massada e lá ele faz o seu pronunciamento, a sua fala de questão de honra, justamente falando o seguinte: que jamais aconteça novamente o que aconteceu no Monte Massada. Para você ter uma ideia, sobraram apenas 2 pessoas desse Monte Massada, foram muita gente. Então, quer dizer, foi um suicídio realmente em massa, tudo nessa região. Mas o interessante é justamente essa reserva d'água que eles já faziam. Então, mesmo tendo o monte ou a região sendo deserta, eles conseguiam manter muito mais tempo água preservada. Um outro exemplo seria os próprios essênios. Já ouviram falar dos essênios lá no Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto e tudo mais? Os essênios também, eles tinham uma cultura, uma questão até da sociedade deles, assim, de purificação. Como assim? Eles tinham o batismo em águas. Por isso que alguns acreditam que o próprio João Batista veio dos essênios. E ele já veio com essa ideia de batismo, para purificação. Porque os essênios, eles eram assim: você fazia um voto de dedicação ao Senhor, para fazer cópias do livro sagrado. Se houvesse algum pensamento impuro ou alguma situação impura sobre a sua vida, você deveria então se batizar. E alguns colocam que havia batismo ali diariamente. E eles aproveitavam essas águas da chuva. Haviam grandes cisternas. Então aquele sacerdote ou aquela pessoa que fazia esse juramento de pureza, se caso acontecesse algum deslize, ele poderia descer as águas, passava pelo batismo e novamente ele poderia voltar à integridade da sociedade. Aí alguns acreditam então que João Batista veio justamente dos essênios, tá? Então eles davam o seu jeito, a sua forma para poder manter essa água, porque quando você olha, parece assim que não há vida mais nesse local, não é? Sem água é impossível, mas eles conseguem sobreviver, né? Aquelas pessoas que falam, os beduínos que passam pela região, tudo, eles sobrevivem dessa forma, em tendas, né? Por causa do calor. E o pior é à noite,
que a temperatura cai drasticamente. Então, vocês vão ver muitas pessoas aqui desse lugar, os árabes, por exemplo, usando aquele turbante. Não é? Ele usa o turbante na cabeça durante o dia, justamente para manter a questão do calor do sol em cima dele, e depois à noite ele retira para também se cobrir por causa justamente do frio. Então você tem uma temperatura extrema de um lado e extrema do outro também. Ok? Entendido até aí? Então vamos voltar ao Noé. Acabou o dilúvio, a arca se assentou lá no Monte Arará, aqui, nessa região, e agora Noé já desce com o pezão no barro, porque tudo agora está barrento, certo? Só que, quando ele desce, vamos voltar lá, vamos ler. Acenda a luz para nós, por favor. Obrigado. Gênesis capítulo 9. Verso 1. Eles saem da arca, liberam os animais. Noé já faz um altar para o Senhor e tudo mais. Aí chega no capítulo 9, verso 1. Acharam aí? Então diz assim: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Quantos filhos ele tinha? 3. Como era o nome? Sem, Cam e Jafé. Eram os 3 filhos. E os 3 filhos tinham esposas. Pode chegar, gente. Tem vaga ainda, tem lugar ainda. Se não tiver, a gente põe na cadeira. Se não der, tem mais cadeira ainda. Tem cadeira aí? São casados? Pode ficar à vontade. Jamais separe o homem que Deus ajuntou, né? Sejam bem-vindos. Então o que acontece? Diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então vamos lá. Lembrando que, apaga a luz de novo para nós. Lembrando que a arca pousou aqui. Os filhos são casados, têm esposa, e Noé também tem a sua esposa. Frutificai, multiplicai e enchei a terra. Todo o planeta? Ou seja, a terra, essa região. Tranquilo? E o que é interessante, pode perceber que agora, principalmente nessa região e os filhos de Noé, alguns teólogos colocam o seguinte: possivelmente, como as três noras de Noé eram de cada família. Então agora você tem casais ali se formando de, vamos dizer assim, etnias diferentes, porque não eram da mesma família, as 3 não eram da mesma família. Então você tem agora uma distribuição de uma raça totalmente diferente. Então agora vai surgir uma variedade de pessoas. E aí entra outro ponto. Se o dilúvio foi total, como que surge gigante de novo? Porque Davi vai acontecer depois, não vai? Ele vai lutar contra quem? E não só ele, depois vai lá na frente, o outro amigo de Davi vai matar outro Golias, que era parente do outro lá ainda. Então quer dizer, já continuava tendo gigantes. Então quer dizer, o que a gente consegue entender? Que já que o dilúvio possivelmente não foi total, possivelmente esses gigantes poderiam estar morando em alguma terra mais distante e não chegou o dilúvio lá. Ou, justamente por causa das filhas, as noras de Noé, ela podia possuir geneticamente essa situação de um gigante. E ela poderia ter filhos que poderiam ser gigantes. É algo que eu vi esse dia um vídeo, uma pessoa falou assim: mas como? Você já viu por um acaso um casal normal ter um filho gigante? Sim. Nos dias de hoje tem. Ou seja, é possível? Por quê? Alguma coisa genética aconteceu. E lembrando que
as três não eram parentes. Então cada uma poderia ter vindo de uma raça ou de uma etnia. Vamos colocar etnia, que fala de raça, deve ficar racismo. Então, poderia ter vindo de uma etnia diferente. Não é? Então essa mistura agora pode ocasionar o quê? Formação de novos povos. E é isso que nós vamos começar a perceber agora. Lembrando que Noé e seus filhos vão povoar essa terra. Agora, eu não consigo precisar para vocês até quando, onde o dilúvio chegou. Eu só sei que hoje nós temos, por exemplo, alguns documentos que historicamente falam de uma grande enchente que chegou a pegar grande parte das pirâmides. Ou seja, então alguém viu, alguém marcou isso na história. E outra, quando você vai para a China, existe um histórico também da China, que é aproximadamente já o período da Arca, que ele coloca o seguinte: houve uma grande enchente tomando uma grande parte da China. Então quer dizer que essas águas podem ter chegado até a China. Então quer dizer, houve uma grande região que foi atingida. A China está de lá para cima. Deixa eu pegar um mapa. Mapa mundo. Porque o Egito é o que? Oeste, aí do lado aí? Pera aí, vamos lá. Vamos pegar aqui. Deixa eu abrir o Google Earth que é mais fácil. Ah, eu não conheço o Google Earth. Esse é espetacular. Se quiser apagar toda a luz para todo mundo ver, assim fica mais fácil todo mundo. Então vamos lá para a região. Ó, nós estamos falando. Tá virando essa terra plana aí, né? Tá virando essa terra plana aí, né? China está para cá, ó. Tá? Então aqui, ó, aqui é toda a região da África. E você consegue perceber, ó, onde está a região deserta? Então pegou aí. E aqui é o Saara, ó. Tá? Aqui, ó, pode ver que é a região da África que segue quase que no mesmo pro nosso lado. Então, quer dizer, país tropical. Então, essas regiões aqui são melhores, tá? Aqui, ó, é o que a gente está estudando, ó. É aquela área, tá vendo como agora diminuiu, ficou bem pequenininha? Ó, então aqui, ó, é o mar Mediterrâneo. Então, essa região aqui, ó, é onde pode ter acontecido a enchente. Então, vamos imaginar, se essa enchente aconteceu, vamos imaginar que pegou toda essa parte aqui, ó. Que seria essa parte que está mais clara aqui, ó. Tá? Por quê? Depende muito dos níveis que ali ficaram. Então, vamos imaginar, se pegou essa região, então aqui possivelmente tenha ficado povos, aqui também possivelmente ficou povos, aqui também, que é a região da Rússia, também possivelmente ficou os povos. Deu para entender? Tranquilo? Por quê? Eu quero chegar agora no pensamento do seguinte: se aqui, a Coreia, né? Puxa, vai. Você tem essa região, aqui também tem os seus povos, né? Os coreanos e tudo mais. Não é Coreia, Não? o Japão é mais no canto ali. O Japão é aqui. Aqui, né? É a Índia? É a Índia, é. É ali onde o senhor está vendo? Isso, é. Aqui é a Índia. Então aqui é a Coreia e China. Então, ó, aqui, ó, né, nessa região da Coreia. Ó, então a gente consegue perceber que essas regiões continuaram verdes, ó. Então vamos imaginar, se aqui continuou povos, aqui fala que língua? Indiano, Aqui, coreano, aqui, chinês, e aqui. taiwanês. Russo, tal, vamos lá. Então cada um fala a sua língua. Então, beleza. Vamos voltar agora lá no mapa nosso. E a gente fala português. Então, ó, pode acender agora a luz? Isso, pode acender tudo. Volta agora, vamos lá na leitura aí. Volta lá em Gênesis capítulo 9. Não, desculpa, capítulo 10. Não dá pra gente detalhar tudo, né? Vocês vão ver Noé plantando uma vinha, produzindo uvas. Aí ele faz uma fermentação bonitinha lá, enche a cara. Primeira coisa que vai fazer logo a
Lá no capítulo 10, olha só, ele diz assim: estas, pois, são as gerações dos filhos de Sem, Cã e Jafé. Nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Togarma. Os filhos de Javã são Elisa, Etarsis, Gitim, Dodanim. Olha, se você já ficar grávida, quiser ter um O filho, Magog não é um tem deus também lá do... da terra de Gog e Magog. Por quê? Lembra que já tinha o costume de que quando eu, por exemplo, entrei numa região, né, vou ter essas terras aqui, vão ser minhas, então eu coloco o meu nome nessa terra. Como Éden, Nod, Enoque, e aí até Gog vai virar essas regiões. Pode ver Canaã, que é o filho de Cã, vai virar Canaã. Então, quer dizer, são regiões que agora vão pegar nomes dos próprios filhos. E isso vai passar de geração a geração até nos dias de hoje. Então, quer dizer, nomes de território que vai ter agora, já é da época de Noé. E permanecem até hoje, algumas regiões. E alguns têm ainda dúvida se realmente é aquela região. Por exemplo, a gente vai notar, depois, não lembro agora qual é o texto, vai surgir o Éden novamente. Que uma pessoa se chamava Éden e vai surgir o nome Éden. E aí é uma profecia que vai se referir ao Éden, mas não ao Éden paraíso, mas o Éden um território. Que às vezes já vi às vezes pessoas confundirem achando que está se referindo ao Éden, mas é na realidade uma região que surgiu depois, tá? Que o Éden desapareceu. É a mesma coisa que o nosso jardim do Éden. Que nós temos aqui. Então cada um vai pôr no seu nome. Deu para entender? Ó, Tarsis. Tarsis, vocês se lembram de Tarsis? Tinha alguém que queria ir para Tarsis, quem era? E Tarsis hoje é Espanha, tá? Com a invasão dos espanhóis, a região que ficou, eles colocaram esse nome, tá? E aí começam, ó, a divisão dos reinos. Cada filho vai surgindo os seus nomes aí, ó. E vai até, vamos lá, até verso 31. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Então cada um tinha a sua. Cada um tinha a sua. Terra, Que mais? nações, Que mais? línguas. Cada um tinha a sua língua. Está escrito aí, né? É o idioma, né? Cada um tinha o seu idioma, não tinha? Está escrito aí? Sim. Agora olha o capítulo 11, verso 1. Todo vai apenas uma língua, nação direita. Acabou a teologia, descobriu uma falha, já era. A Bíblia está toda errada. Tem uma explicação. Tem explicação? Qual é então? Ah, vocês querem que eu explique? Sentiram que era o senhor que faz Vocês leram a Bíblia passada, por isso que questionaram. Mas não seria dialetos? Dialetos? Entre eles, uma língua que se comunicava à sua própria nação, como fosse um dialeto. Tinha a língua principal, que era a descendência do vô Noé, e depois. Então vamos pensar assim, aqui que nem no Brasil, a gente tem a nossa língua, que é a língua portuguesa. Mas vai no Acre para você ver. Vai no Nordeste, já. Vai no Nordeste, você não entende. Vai na Bahia, eu mandei um vídeo esses dias lá, eu não entendi nada do que o cara falou. Da rede você entendeu? Hã? A rede. A rede eu entendi só. Essa eu não entendi mais nada. Ou seja, o que houve? Será que são dialetos? São línguas? E agora? É sotaque. Olha como a coisa parece que fica complicada. Quando a gente segue o pensamento de que a terra era uma língua só. Quando está se referindo à terra como uma língua só, ele está falando de que região? Apaga a luz para nós. Assim vocês vão enxergar. Os filhos de Noé saíram daqui. Aí.
Depois do dilúvio, ó, eles começaram a cada um seguir a sua região. Cada um foi seguindo. Pode ver que Canaã veio para cá, ó. O Cã. Porque depois do problema que ele teve com o pai, ele veio para essa região aqui, ó. Ele veio passar para cá. E os outros vão ficando para cá, outro para cá, e eles vão se distribuindo. Quando fala que a Terra era uma língua só, ele não está falando do planeta Terra. Ele está falando do quê? Desse território, dessa terra. Como disse o irmão, os descendentes de Noé falavam a mesma língua. Mas se eu saísse daqui e fosse para lá, eu já ia encontrar povos de outro idioma. Não é? Eu poderia encontrar vários povos de outros idiomas. Só que o foco dentro da palavra, o foco de Deus está na onde? É essa região, gente. E é isso que eu preciso entender. Por quê? Aí muitos defendem a questão, não, porque a terra era uma língua só, e aí volta aquela raiz dizendo, não, a língua original era hebraico. Depois do hebraico é que surgiu tudo. Gente, esse é o pensamento judaico, que os caras se acham, não é? E tudo bem que Deus mimou eles. Agora sim, nós, como você começa a questão de olhar a história, como eu já vi, por exemplo, uma professora de história, que ela era cristã, e conforme ela foi estudando a história, ela falou assim, a Bíblia está toda errada. A Bíblia está toda errada, porque não é aquilo que foi ensinado. Daí eu cheguei a falar o seguinte, não é que a questão que a Bíblia está errada, é que te ensinaram errado. A Bíblia está certa. O que houve foi uma má compreensão do que está escrito. E vocês perceberam que até no dilúvio, vocês mesmos perceberam que não foi total. O que eu fiz apenas com vocês? Eu fiz uma hipnose e consegui fazer vocês acreditarem no que eu estava falando? Não. O que eu fiz? Mostrou evidências. Do texto, não foi? Sim. Eu fui seguindo os textos. Eu não posso pegar apenas um texto e falar, não, essa é a teoria e acabou. Não. Nós acabamos de ver aí, ó, no capítulo 10, 31, falando que já haviam línguas. Agora ele está dizendo que essa terra era de uma só língua. Ok? Tranquilo até aí, então? A palavra do hebraico para terra significa a mesma que para planeta ou não? Não. Tem uma diferença. Eu não vou dizer para você agora porque eu não vou lembrar o nome da palavra hebraica, tá? Mas eu posso pesquisar daqui a pouquinho e já passo. Tá? Tem uma diferença do que é território e do que é planeta. Então, até a gente sabe, por exemplo, que cosmos se refere a universo. Eu não vou lembrar. Tem outra palavra. E nem Gênesis 1:2 a terra era sem forma e é o planeta. Sim. Na realidade, não. É cosmos. 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 Então, quer dizer, era o universo. E é isso que a gente consegue perceber, que há uma grande diferença. Então, o problema é a questão do quê? Interpretação. A tradução também, que veio. Porque o problema seria, imagina se trouxesse ao pé da letra as palavras também. Professor Marcelo, pode ser que a história induziu a tradição a ensinar dessa forma devido naqueles anos, vamos supor, o cristianismo aí do ano 700, 1000, 1200, não tinha as informações que nós temos hoje para saber que a Terra é redonda, dos continentes e tudo, então poderia ser como que é o termo correto de dizer? Que a tradição não é que ela foi propósito ensina dessa forma, mas que ela foi induzida. Vou colocar um pensamento filosófico. O conhecimento muda com o tempo. O conhecimento muda com o tempo. Isso vamos dizer assim, é fato. Por quê? No passado, se a gente parar para pensar, os únicos que podiam estudar, vamos voltar lá atrás, vamos pensar já na anos 600, 700, que é dar o início aos estudos, depois de Cristo. Aqueles que podiam estudar é aqueles que pertenciam à igreja. Os padres, os frades e tudo mais lá. O povo geral não podia. Então eles eram analfabetos. Então assim, conviviam com a situação que os outros falavam. Pode ver que depois, quando vai surgir o pensamento, já no ano de
1300, 1200, 1300, que começa já a questão assim. Eles acreditavam que era o geocentrismo, a Terra é o centro. Porque tudo que você olha parece que Deus só pensa na Terra. E o resto estava tudo em volta do planeta. Então, vamos imaginar assim, o conhecimento científico da época acreditava que a Terra era o centro e o Sol é que rodava em volta. E eles olhavam para a Bíblia e falavam, não, tá certo, porque pode ver que Deus está preocupado com a Terra, não está preocupado com os outros planetas. Que parece que tudo surge depois. Acontece que, aí chega deixa eu lembrar o nome dele. Galileu, ele aproveita a tese do outro, esqueci o nome dele. Ele aproveita a tese e fala, não, o Sol é o centro. E o resto, porque foi fato, ele conseguiu comprovar isso. Não é? Isso naquela época, já com telescópio e tudo mais. Que tudo era um ciclo, a Terra não ficava no centro, o Sol ficava no centro. E tudo girava em volta. Aí a igreja chegou e falou assim, ó, você está indo contra o que nós estamos ensinando. Ou você fica quieto, você nega a sua tese, ou morre. Ele falou, não, eu nego rapidinho, sem problema nenhum. Porque eu nem queria morrer. Só que hoje o que acontece? Depois das descobertas que começaram a surgir, você sabe que a Terra, ela está em torno do Sol. Então mudou. A Terra, hoje a gente sabe hoje que ela é plana, né? É plana? Não, ela é redonda. E a Bíblia explica isso bem claro. Que Deus está assentado sobre o globo terrestre, ou pelo círculo da Terra. E tem gente que tem uns terraplanistas por aí que pega texto bíblico e distorce para dizer, ó, tá vendo? Está escrito, está na Bíblia. Ah, pelo amor de Deus, não é? A Terra, ela é redonda, porque a Bíblia fala os 4 cantos da Terra. E no redondo não vai ter os 4 cantos. Nada a ver, não é? Então, assim, o que vai acontecer? O conhecimento, ele vai mudando. Quando a gente chega, vamos pensar, nós ainda somos novinhos na questão de estudo bíblico. O nosso estudo bíblico começa em 1950, 1960. Então, quer dizer, nós estamos ainda vivenciando uma nova transformação dentro da questão do estudo bíblico. Porque até dentro das igrejas evangélicas era proibido estudar a Bíblia. Porque ainda tinha aquele pensamento católico. Somente os sacerdotes é que podem estudar. Como eu vi uma pregação esses dias, o pastor falando o seguinte, que mulher, até ela tem que ter ministério dentro da igreja, mas pastor é sacerdócio, aí é só homem. Porque pode ver, não tem nenhum sacerdote, nenhuma mulher que era sacerdotisa, era só sacerdote, então mulher não pode ser pastora no caso, né? Aí você fala, peraí, lógico que Deus tinha um plano, um projeto para aquela época, não é? Agora, nos nossos dias, você oferece sacrifício? Você tem a mesma função do sacerdote antigo? Você também se santifica, toma aqueles vários banhos para poder se apresentar diante do altar do Senhor? Né? As pessoas criam uma questão de santidade sobre elas, dentro da questão do cargo de pastor, né? Que acham que, nossa, é o sumo sacerdote hoje da igreja, e não tem nada a ver. Nada a ver. Nós somos apenas o quê? Pregadores da palavra, pregadores do Evangelho. Não é? Oferecemos o nosso culto da mesma forma que eu ofereço, vocês oferecem, independente de cargo. Ou por ser pastor, Deus ouve mais rápido do que a irmãzinha que limpa a igreja. Tem diferença da mulher ser pregadora? E eu vou falar, tem mulher que dá show na pregação do que o homem. Então, como é que eu posso dizer que a mulher não pode ser pregadora? Que a mulher não pode ser pastora? Mas é o nosso assunto não é esse. Vamos lá. Nessa região onde aconteceu ali a confusão de líderes, existiam todos os filhos de Noé, ou era só um dos filhos que ficou nessa região e ali aconteceu a confusão? São todos os filhos, estão todos nessa região. É como se, por exemplo, vou chutar aqui, tá? Eu sei que Canaã veio para cá. Vamos imaginar que Noé ficou por aqui. Aí aqui veio Sem, e aqui veio Jafé. Então tá certo. No capítulo 11 mesmo, no versículo 10, depois da confusão, diz assim:
essas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, gerou a Arfaxade. e depois, 2 anos depois, do dilúvio. Será que nessa região de Sem ficou, por isso que era uma língua só? Possivelmente. Mas aí eu quero pegar num outro pensamento ainda. Já vou chegar lá. Então, só respondendo, o que acontece? O conhecimento, ele muda. Não é? Então, se hoje nós somos iniciantes dentro da questão teológica, iniciantes desses pensamentos teológicos, estudo dentro da palavra. Se a gente pegar os pastores, vamos lá, 1950, 1940, quantos tinham faculdade? A maioria da população brasileira era o quê? Analfabeta. A gente consegue, a partir de Getúlio Vargas, uma mudança no ensino. A partir de Getúlio Vargas para frente, você vai começar a ver que as escolas começam a se desenvolver, começam a crescer. A escola estadual, né, a escola municipal estadual, ela tinha muito mais estudo do que a particular. Era um estudo espetacular, porque qual era a ideia de Getúlio Vargas? Fazer com que o povo brasileiro aprendesse, adquirisse conhecimento para que as fábricas e as empresas do exterior se interessassem pelo país. E foi o que aconteceu. Houve um desenvolvimento gigantesco do país, principalmente já em 1950 com o Juscelino Kubitschek, né? Que ele falou justamente que vai fazer o Brasil crescer em 5 anos, só que o Brasil cresceu por quê? Porque o povo brasileiro já estava estudando. Então você já tinha pessoas, por exemplo, de nível técnico no Brasil. Então, a partir de 1950, 60, 70, 80, nível técnico, pode-se dizer que era todos. A partir de 1980 para 90, começa já o pensamento o quê? Faculdade. O ensino superior. Então havia aquela necessidade, não é apenas você ter um ensino técnico ou um ensino médio, você tem que ter um ensino superior. As escolas começam a se desenvolver, a crescer justamente para quê? Para atender essa população. Começa então, a partir de 1980, o quê? Já o estudo baseado já na questão do ensino superior. Beleza. A partir de 1990, já para o ano 2000, já começa a surgir pós-graduação, mestrado, doutorado. Não estou dizendo que não havia, mas eram poucos. Hoje você pode fazer em casa. Então, quer dizer, a questão do conhecimento, ela se desenvolveu demais. Só que hoje a gente pode dizer também que está bem avacalhado. E você pega a gente com faculdade e você fala, meu Deus, não sabe nem escrever. Colocar um presidente que é analfabeto e fazer o que na educação? A gente roda e volta no anticristo, né? Oh, Jesus! Então, ou seja, o conhecimento, agora sim, eu falo, nós temos que ser grato, eu falo que temos que ser grato àqueles pastores que mesmo sem eu falei, tinha pastor que ele só conhecia de ouvir as histórias, porque ele não sabia ler. Teve pastores que não sabiam ler, gente, mas eram pastores, por quê? Qual era a ideia? A pregação do Evangelho. E eu sei de pastor que quando pregava o Evangelho, ele chegou a ganhar cidades inteiras, mesmo sem ter conhecimento no estudo. Aí você fala, então não vou estudar. Vai ser preguiçoso lá, não sei aonde. Ele não teve a oportunidade, mas Deus o abençoou e usou da melhor forma possível. Então não tinha como eu tirar dessas pessoas um estudo tão aprofundado, porque ele não tinha nem como ler. Agora nós que temos já faculdade, já temos pós-graduação, já temos mestrado, já temos doutorado, não é? Eu não leio isso. Eu não estudo. Aí é questão do quê? É falta de estudo? Não, é preguiça mesmo. Então, quer dizer, e eu fico às vezes só de ouvir a conversa dos outros. Eu defendo ideias que um dia eu ouvi. Por isso que eu falo que quando você começa a estudar teologia, a maioria dos que começam a estudar teologia são preconceituosos. Por que são preconceituosos? Porque já tem um pré-conceito. Ele adquiriu um conceito sem ter estudado isso, mas de ele ouvir. E agora, será que o que ele ouviu era a verdade? E o que acontece hoje, principalmente nas igrejas tradicionais, elas defendem, lutam
para manter aquela verdade que eles aprenderam como que está certo. Porque se você descobre que tem algo errado, o que tem que fazer? Consertar. E vai dar trabalho? Vai, porque ele vai ter que estudar. E ninguém gosta de estudar. E o pior, gente, tem pastor, não digo nem que é pastor, mas é que seja, que vai na igreja e deixa a Bíblia na igreja. Por que ele só vai usar ela quando de novo? Próximo culto. Então já está lá. Não tem o perigo dele esquecer. E aí o pastor vai trazer a palavra. Espírito Santo me revela. Senhor, eu estou aqui esperando o Senhor. Fala comigo que eu vou falar para a tua igreja. É assim? O Espírito Santo só vai falar assim: larga a mão de ser preguiçoso, vai ter com uma formiga o preguiçoso. Por quê? Não estudou, gente. Ele vai trazer o que de mensagem? E você vai ouvir muitos testemunhos. E outros até testemunhos. É triste de ouvir. Porque você escuta e você fala: não acredito. Por quê? Trazem mensagens que não edificam, trazem mensagens que não estão baseadas dentro da palavra. Por quê? Porque não estudaram. E nós precisamos adquirir conhecimento. E é o que eu falo: vocês estão fazendo o curso de teologia, eu também não vou passar tudo. Por quê? Eu vou deixar, pode ver, não tem como passar todo o texto em si. A gente vai passando as partes, mas vocês, como estudiosos dentro da palavra, vão correr atrás. E assim espero. E outra, esse conhecimento que vocês estão adquirindo não é para encher a cabeça, não é para ficar um cabeção que sabe tudo, não. Vocês estão adquirindo conhecimento para quê? Para passar à frente. Esse pensamento, eu falo assim, esses estudos que eu estou trazendo para vocês, que nem a questão do ensino da Arca de Noé. Gente, quantas pessoas estão acreditando lá fora, e muitas pessoas já se desviaram, porque mostraram para elas lá fora que a arca era uma mentira. E na realidade a arca foi uma verdade. Só que a história que foi contada não foi bem certa. O conhecimento ele vai mudando. E nós estamos nessa parte. Cabe a nós. Jesus disse o quê? Ide e pregai o... Se eu não prego, eu estou sendo obediente? Não. E desobediente entra no céu? Não. Vocês estão falando, então, amém. E é um ponto interessante, porque o Evangelho em si e o propósito da Bíblia sempre foi apresentar ao homem o plano de salvação, correto? Sim. E o plano de salvação é algo que a igreja, tirando o período de trevas que a gente chama, que o senhor falou, o Evangelho ele vem sendo pregado desde a última reforma, que é o objetivo dele, apresentar ao homem pecador Cristo Salvador. E a prosperidade. Ou seja, o propósito da salvação chegou. Eu sou salvo. Aceitei Jesus. Eu também. Agora, o que acontece? Eu não vou estudar? Não, porque agora eu sou salvo. Até porque eu quero saber o porquê que eu estou sendo salvo, o que aconteceu, de onde eu vim, por que eu estou aqui. Quais são os propósitos? É que nem eu trouxe um estudo no domingo, que a gente está fazendo no domingo um estudo sobre Romanos. E eu peguei o estudo lá no capítulo 5, né? Capítulo 5, que fala justamente da justificação da questão do homem. Aí eu até falei: Senhor, como que eu vou explicar a justificação justamente com esse estudo? Porque você tem que começar lá de trás. E quem esteve aqui sabe, eu peguei lá no início, antes de Adão, e vim seguindo dentro da palavra até chegar à nossa justificação, todo o propósito. Ou seja, a partir do momento eu sou salvo, criei em Jesus, que é o propósito básico da palavra. Só que cabe a mim também estudar a palavra. Porque a Bíblia diz bem claro, Jesus mesmo chegou a dizer: meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Porque se eu tenho conhecimento das Escrituras, pode vir falar o que quiser. Como foi feita uma descoberta agora lá em Israel, e estão questionando: olha, a Bíblia está errada porque fala-se do templo de Salomão, só que encontraram outro templo. E agora, como ficam as Escrituras? Se você tem conhecimento dentro da palavra, não vai mudar em nada aquilo que eu sei. Por quê? Dentro da palavra eu sei muito bem que lá existia o templo de Salomão, que foi construído. Só que Salomão também era desviadinho.
Era ou não era? E ele se desviou por causa do quê? E o que ele fazia com as mulheres? Que as mulheres não serviam a Deus, serviam. Tempo para os deuses delas. Ou seja, então havia outros tempos. Se conhecer, já vai saber o porquê. Pronto. Ou seja, se eu conheço a palavra, essas coisas não vão abalar. Porque a minha base é quem? Cristo, não é? E ele é quem? A palavra, ele não é o verbo? Está aqui. Então, se eu estou firmado nisso, pode vir falar o que quiser de fora. Não vai me abalar. Porque agora tem extraterrestre chegando aí. Ué, o que vai mudar meu pensamento daqui? Porque eles estão dizendo, eles são donos da verdade? Ou isso aqui é a verdade? Isso é verdade. Então por que você prefere ficar? É isso aí. Acabou, gente, isso não vai me abalar, porque eu estou dentro dessa base. Agora, se eu só fico na conversa dos outros, e agora? Meu Deus do céu, não é? Agora vai abalar minha fé. Então você nem fé teve. Fiquei sem chão. Tem umas coisas que pode, tem parede com rabo lá, não é possível. Até ontem, nesse evento que teve em São Paulo, recente, disse que eu não sei qual foi o pastor, mas ele usou um exemplo de que o muçulmano sai da terra dele, vem para a Europa, fica 10 anos estudando numa universidade, mas quando volta para lá, volta muçulmano. O cristão vai para a faculdade na terceira semana já está desviado. Por quê? Aí ele falou da questão do ensino. Porque o nosso ensino é fraco. As nossas igrejas ainda ensinam fraco. Porque assim, que dias dentro da igreja você tem dias de estudo? Que dias você tem dias de estudo? Domingo de manhã, algumas igrejas, né? Isso porque quantas pessoas vão? É a igreja 100%? Pedro, Thiago e João. Se não chover! Se não chover! Não é? Por quê? As pessoas elas preferem ficar só na bolachinha recheada no domingo. Porque a alimentação pesada que você vai estudar, essa mensagem que eu estou trazendo para vocês, dentro desse estudo, gente, olha quanta coisa. Vocês acham que eu chego aqui e do nada vou começar a ensinar? A minha esposa é testemunha. Professor, pode ser também um dos erros da igreja em si, de colocar pessoas para ensinar que não estavam preparadas para ensinar também. Porque daí começa que os alunos não têm interesse em aprender o que o professor nem sabe. E o testemunho que o professor dá. Porque já vi que alguém dizer assim, faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Porque eu também não faço certo. E como que está lá na frente? Então, eu falo assim, que nem, quando eu comecei na escola dominical, eu já estava com 14, 15 anos. E eu sempre questionei, porque eu li a Bíblia. Desde os meus 10 anos de idade eu já li a Bíblia. E não é porque fui obrigado, não. Porque eu gostei. Eu falei assim, a minha maior felicidade foi quando eu ganhei o Novo Testamento. Eu tinha 10 anos de idade. Eu ganhei, sabe aqueles de Gideões missionários? Eu ganhei. Na minha caixa. Né? Eu ganhei aqueles Gideões missionários. Eu fiquei tão feliz por ganhar aquilo que eu falei, eu vou ter que ler, né? Porque eu ganhei e eu vou ler. Eu li, me apaixonei pela história que falava de Jesus e tudo mais e tal. Aí quando eu terminei de ler, eu falei assim para minha avó, vó, eu li esse livro. Ela falou, mas você sabia que tem mais? Eu falei, como assim tem mais? Ela falou, tem o Antigo Testamento. Aí eu falei, Antigo Testamento? Ela foi e me mostrou a Bíblia completa. Aqui, você leu só esse trechinho. Falta esse aqui. Eu falei, nossa. Aí deu certo que meu tio tinha passado para minha mãe uma Bíblia, ela não ia usar, ela me deu. Falei, pronto, agora eu tenho uma Bíblia. Comecei a estudar. Só que eu comecei a ler de dúvidas. Ainda mais adolescente. Que eu li o texto e, meu Deus, o que ele está querendo dizer com isso? Escola dominical. Aí eu lembro que alguém falou, vai para a escola dominical, lá explica tudo. Eu fui. Cheguei lá, aí irmão, vamos ler o texto tal. Beleza, era o texto que eu tinha dúvida. Pois não, irmão, eu queria entender essa questão, por que Deus matava as crianças quando invadiam um território? E eu vou saber? E eu vou saber? Aí eu falei, não está escrito, irmão, não está? Não, irmão, vamos esquece essa parte. Tá bom?
Aí chegou outro ponto. A gente chegou a um ponto que esse professor chegou e falou assim pro pastor: pastor, tem um ótimo professor para a escola dominical. É o Marcelo. Não, cheguei no domingo, o irmão vai dar aula hoje. Mas por quê? Você pergunta tanto, agora você vai ensinar. É certo isso. Eis meu chamado. Aí, ó, até hoje. Até hoje, não parei mais. Acertou, professor. Então foi por Deus? Foi usado por Deus, irmão. Porque assim, o que acontece? Mas, vamos falar, eu estava preparado para isso? Não. Me jogaram na fogueira. Aí cresceu em mim um ódio e a preocupação do quê? Estudar. Gente, aí eu vou falar. Ganhei de presente isso aqui. Até um dos professores que dava aula para os mais velhos, né, que eu fui pegar justo os adolescentes, ele dava aula para os mais velhos. Quando ele ficou sabendo que eu ia dar aula, ele foi e me arrumou isso aqui. Isso aqui é uma pequena enciclopédia bíblica de O.S. Boyle. Eu estudei com um professor que estudou com O.S. Boyle. Quando eu ganhei isso, ele falou assim, ó, isso aqui vai te ajudar muito. Por quê? Todas as palavras bíblicas estão aqui, com todos os significados, de onde estão os versículos, aonde eu posso encontrar. Eu debulhei isso aqui. Por quê? Eu pegava o texto e falava, mas peraí, está escrito aqui, eu vou aqui. Até hoje eu não consigo largar isso aqui. Por quê? Porque isso aqui foi para mim o que abriu a porta para o entendimento. Então, quer dizer, tem palavras aqui que eu não conheço. Eu tenho que buscar onde? Dicionário. E às vezes, aqui nem se fala, hoje a gente tem a internet, você vai procurar no Google, gente do céu. Confunde demais, cada um leva de um ponto, cada um leva de um jeito. Esse aqui eu sei que está mais ou menos, não estou dizendo que está 100%. Já tem coisinha errada aqui também. Mas, o próprio autor, ele se preocupou em trazer aquilo que ele via como uma verdade. Então, é justamente a questão assim, você pegar isso e começar a estudar. E foi o que eu fiz. E a partir daqui eu comecei e não parei mais. Então, e não é a questão assim, porque eu já sei, eu não estudo. Eu vou atrás, eu tenho que estudar. Eu às vezes paro, que nem eu falo assim, tem dia de semana que eu paro e já começo a estudar, preparar a matéria, preparar o que eu vou dar aqui, que ainda tem aula na quarta-feira, depois tem aula durante a semana. Então, tudo eu tenho que me preparar. Não tem como fazer isso tudo já de improviso. E a mesma coisa na igreja. Quantos pastores pregam de improviso? E a igreja sabe. Sabe, percebe. Quando o pastor não está preparado. Eu acho que o que aconteceu? Criaram uma bolha no estudo, no ensino, na escola dominical, para ensinar somente aquilo que é para ser ensinado. Como você falou, eu cresci com muitas dúvidas também. Eu perguntava. A primeira dúvida que eu tinha era a questão: como que. A primeira dúvida que eu sempre tive na minha cabeça desde criança: como que Caim casou com a Madeira? Nunca ninguém explicou. Aí depois de adulto, porque você falou, eu fui ler outros livros, eu comecei a descobrir. Foi aí que também criou a minha raiva de você crescer dentro da igreja, falar que você tem que aprender e não te ensina o que é verdade. Entendeu? Aí o que acontece? Quando hoje existe conhecimento que está na palma da mão, que é no celular. Sim. Hoje os jovens começaram a descobrir o conhecimento, está tudo errado nesse celular. Então perdeu o crédito. Eu acho que assim, o ensino na igreja, aqueles que tenham vontade de ir, entendeu? Eu tenho um amigo meu que se tornou quase ateu por causa disso. Você descobriu, ele queria ser missionário, ele ensinou as outras. Quando ele descobriu as verdades dentro da igreja, ele se revoltou de uma tal maneira. Não entra numa igreja mais, ele falou. Infelizmente. Então acho que o que aconteceu foi isso, que o que fez as pessoas, os cristãos, saírem da igreja, a escola dominical, o ensino na igreja perdeu crédito, foi essa questão da blindar, não, só vai ensinar aquilo que é. Tá certo ali para não ter problema. Tal, é isso. E defender os seus pensamentos também. Que eram regras e estudos e livros e apostilas dentro da vida.
E a pior coisa é o professor chegar e ficar lendo a apostila. Sim. Gente, isso me mordia. Vontade de rasgar. Eu falo assim, eu chegava na escola dominical, eu já tinha estudado em casa. Então eu já sabia a lição. Então qual era o meu propósito? Chegar lá, tirar dúvida. Não é? Por quê? O professor, eu pensava, é o que vai estudar mais, né? E ele vai pegar o texto lá e vai falar assim, alguém tem alguma dúvida? Eu já tinha uma listinha de assim. Por quê? Porque eu queria saber. Agora chegava lá, não, vamos ler o texto. Mas eu já li. Só que era só eu. Os demais não iam. Daí ficava quase 1 hora. O alarme é de uma incidência, fiquem tranquilos. Eu acho que é da... Eu falei isso porque eu fiz teologia no ministério, e esse ministério, o próprio pastor que estava dando teologia, ele falou, essa aqui é a apostila do ministério, tá? Mas essa aqui não é o seguinte, fez assim, ó, o tamanho da apostila e o tamanho da apostila do ministério. Aí ele lia, né, e depois, ó, mas a verdade é essa. Por quê? É Porque a igreja quer defender o seu Sabe, a sua ideologia. Sabe qual foi o resultado? Não cortaram ele. Isso é normal. Já passei por isso. É chato, é ruim, mas é bom. Ainda bem que aboliram a fogueira, né? Hã? Aboliram a fogueira, não queima mais. Graças a Deus. Mas tem outros métodos. Não existe. Tem outros métodos. A gente acaba recebendo cartinha agora. Eu já fiz isso. Fala, Só que isso que ele está falando tem muito no nosso meio pentecostal, porque eu conheci muitas pessoas das igrejas tradicionais que eles prezam muito pelo estudo da Bíblia. Sim. Até eu tive um amigo meu, quando eu comecei a estudar a Bíblia, ele me incentivava e ele falava assim, o problema de vocês pentecostais, ele era uma igreja tradicional, é que vocês desde pequeno não estudam a Bíblia. Uhum. E é verdade. E é uma verdade. Então assim, a necessidade do estudo, ela precisa acontecer dentro da igreja. A igreja precisa sentir essa necessidade. Não é apenas aquele culto avivado, eu fiquei feliz da vida, teve profecia, teve tal coisa. Não. Gente, não é só isso. A nossa base, o que nos mantém de pé, é a base na palavra, é o estudo da palavra. Se eu não tiver esse estudo, qualquer um pode me enganar. E até porque pela palavra vem a profecia, vem a presença do Espírito Santo. Gente, A gente fica isso aqui é a chato, né? palavra de Deus. A gente fica chato, né? Eu vi esses dias na escolinha da igreja que eu vou, eu já fui armada, né? Com meu caderno, só esperando. Aí eu vou, graças a Deus, eu fiquei muito feliz, o pastor da igreja falou, eu vou, tudo que ele falou, assim, batia com o que eu tô aprendendo, sabe? Até no final, eu falei, eu fiquei muito feliz. Graças a Deus. Tudo, que alívio. A gente já foi já com tudo aqui, né? Eu falei, vamos ver se é parecido pelo menos com o que eu tô aprendendo. Né? É, porque o que acontece é uma necessidade. Então, a igreja ela precisa ter o estudo. Só que as igrejas elas não estão preocupadas com isso. E isso que é difícil. Eu fico feliz que nem, por exemplo, nós estamos indo agora na quarta-feira dando aula de teologia lá no Laranjeiras, né? A igreja nos convidou a dar esse curso lá. Então, para nós é uma alegria. E você vê a necessidade dos irmãos, a sede que eles têm dentro do estudo da palavra. Por quê? Você ficar só com aquela aguinha com açúcar, não vai. Você precisa ter substância para aqui dentro da palavra, para você se firmar. Sem isso, não tem como seguir em frente. Tá? Então, é realmente uma necessidade. Se a minha igreja não tem, meu filho, você está com a palavra. As pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus. Elas preferem a profecia que o irmão vai falar. E já vi, o pastor vai pregar a palavra, alguém levanta em profecia. Pô, mas quem está falando certo? Não é? Se a palavra se a profecia que ele vai falar é de Deus, o pastor está pregando o quê? Não é a palavra de Deus? Então é uma contradição. Alguém está errado. Alguém está errado. Por quê? Como que Deus está falando através da palavra e de repente ele mesmo interpela a palavra? Olha, eu estou falando, mas calma aí que agora eu vou falar outra coisa também. Vamos mudar de assunto? Não dá. Como diz o apóstolo Paulo, existe ordem e decência. Deus ele é organizado. Ainda o apóstolo Paulo, ele é crítico nessa questão, principalmente em Coríntios, justamente porque a igreja fazia mais barulho em língua estranha do que palavra. E é diferente dos dias de hoje. Professor, eu vejo que as pessoas que eu falo na igreja, ela tenta vários modos, várias formas de fazer o culto, ou a liturgia do culto, para tentar ganhar mais almas. Mas esquece que quem acrescenta os salvos é Cristo. E assim, se você... Eu falo, o que acontece hoje? Cadê o discipulado da igreja? Não é? Se eu ganhei uma alma, o que eu tenho que fazer com ela?
Discipular, ensinar, principalmente os fundamentos bíblicos da palavra. Por quê? Para que a pessoa não seja enganada lá na frente. Vocês sabem, quantas pessoas aceitam Jesus e vão para outros? Por quê? Porque não tiveram uma base, uma estrutura. Cada um se vire. Você aceitou Jesus? Nossa, ganhei uma alma. Se vire. Vou ganhar outra agora. Peraí, mas quantas vão ficar? Quantas vão permanecer? Não é questão de você ter quantidade, mas sim também questão de qualidade. Você criar discipulados. Tem que criar. Então é uma necessidade. Amém? Então vamos tomar um café e a gente já volta? 10 minutinhos a gente volta. Trouxeram a coxinha hoje? Então 10 minutos. Bem? Esqueci de falar. Esqueci de avisar, me perdoe. Porque eu sempre esqueci, é que nem ontem, a minha filha pediu uma encomenda também, o rapaz ficou perdido. Porque antes tinha uma ponte que atravessava aqui. Aí que cortou. Eu moro aqui na Grangeira. Olha só. Pertinho, mas Mas amém, seja bem-vindo.